Muito bem, meus amados, eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Estou usando a revista corrigida. Foi interessante que nós trabalhamos com alguns textos na ordem de culto hoje, que eu vou até revisitar. Um texto foi de João 14, 21, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama. E até fiz uma aplicação com as crianças. Crianças, quem ama Jesus faz o quê? Tem os mandamentos e os guarda. Então, se você quer provar o seu amor a Deus, ao Senhor Jesus, guarde, lembre-se dos mandamentos dele e os cumpra. Depois, lemos também Mateus 7, 24 a 27, quando ele vai fazer aquela comparação. A pessoa que ouve as minhas palavras e as pratica, coloca em prática, é uma pessoa sábia, como alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas o sujeito que ouve as minhas palavras e não pratica, esse não é sábio, esse é tolo. Portanto, nesta noite, nós já estamos alertas que o Senhor já está falando na sua palavra, nos dizendo duas coisas. Precisamos ter os mandamentos dele e guardá-los. Precisamos observar o mandamento e praticá-lo. Até e principalmente, por que não dizer, quando o mandamento é desconfortável. Pastor, o mandamento de Deus é desconfortável? Às vezes ele é desconfortável. E nós vamos tratar sobre um assunto que em muitos momentos e para muitas pessoas é tremendamente desconfortável, que é o mandamento que a gente muitas vezes gostaria que não estivesse na Bíblia, que é o perdão. É verdade ou não é? É difícil perdoar. Talvez, eu não sei o que é mais difícil, se é pedir perdão ou perdoar. Me lembro até de uma música do Renato Russo, 29, em que ele diz assim: quando você deixou de me amar, aprendi a perdoar e a pedir perdão. Ou seja, tarde demais. Tivesse ouvido as palavras do Senhor Jesus e colocado o perdão como algo, como um valor, como um mandamento, talvez não precisasse ter sofrido como sofreu. Vamos ler então Mateus 18, a partir do versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vocês acham que pode acontecer isso, irmãos? Algum irmão pode pecar contra mim, contra você? Não é para rir não, irmão. Pois é, infelizmente os irmãos muitas vezes pecam e nós pecamos também. Mas se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Ou seja, Jesus está dizendo, seja claro, seja bem claro, não gostei, preciso repreender esse teu comportamento, que você agiu mal para comigo. Mas aí é a tal conversa entre você e ele. E se te ouvir, ok, ganhaste teu irmão. Até aqui está fácil. Mas a coisa pode aumentar, pode escalar. Mas, se não te ouvir, ou seja, entre vocês dois eu não te ouvir, tem gente que é assim, irmã Cristiane. Você fala, para com isso, não te ouvir. Leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Então assim, você tentou, você repreendeu, mas não foi ouvido. O que você faz? Desiste do irmão? Ele não quis me ouvir, larga para lá, larguei de mão. Não, continua tentando restaurar o relacionamento. Leva mais 2 ou 3 pessoas de confiança, pessoas que conheçam os dois, que possam amenizar aquela situação, de modo a que não é para te fazer dar razão, não é para dizer, olha, tá vendo, eu tô certo e ele tá, não é para isso, é para que haja um relacionamento, uma restauração,
do relacionamento. Mas pode ser que a pessoa não ouça, ainda que vá você e mais 2 ou 3. E aí, se não as escutar, dize-o à igreja. Veja, talvez o irmão não tenha prestado atenção, mas esta palavra do Senhor Jesus está sendo dada para a gente que está dentro da igreja, porque a palavra começa dizendo: se o teu irmão pecar contra ti. Não é se o ímpio, se o teu colega de trabalho, é se o teu irmão. Portanto, a autoridade da igreja, do corpo de Cristo, vai ser invocada como última esfera. Leva então a igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Veja que o Senhor Jesus dá passos buscando uma restauração, mas se a pessoa for intransigente e não respeitar a igreja, a autoridade espiritual da igreja que representa o corpo de Cristo, e se mantiver no erro, então o Senhor Jesus diz: corta a relação. É como se fosse um ímpio, um pecador, um gentio, um publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Agora vamos pular para o versículo 21, porque o Senhor está falando sobre perdão. E ele começa dizendo: se teu irmão pecar contra ti. E Pedro está escutando, mas ele está absorvendo e está criticando, né? No bom sentido, aquilo que está sendo falado. Ele está confrontando com a vida real. E ele chega a uma conclusão: na vida real, meu irmão não vai pecar contra mim uma vez. Ele pode reincidir e reincidir de novo. E aí, como é que faz? Então ele coloca a seguinte pergunta: então Pedro, aproximando-se dele, Jesus disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Largura, hein? 7 vezes. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Falemos com Deus. Senhor, nos alimenta, que eu diminua, que o Senhor cresça, que a tua palavra seja confirmada nessa noite, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Meus irmãos, nessa noite nós vamos falar de relacionamento na igreja. E eu dou graças a Deus, de verdade, porque o Senhor não me trouxe essa palavra para dar recado para A, para B, para C, para ninguém. Porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui não existe esse tipo de coisa na nossa igreja, mas o Evangelho precisa ser pregado, e até de forma preventiva, porque não é porque hoje não está acontecendo que amanhã não possa vir a acontecer. Então nós precisamos estar armados com a espada do Espírito, e precisamos estar com a nossa mente focada na possibilidade do pecado, de alguém da igreja nos atingir, nos afrontar, nos fazer mal, pecar contra nós. E nós precisamos saber o que nós vamos fazer com isso. Precisamos aprender a perdoar. Porque se somos filhos de Deus, devemos refletir a vida de Deus. E Jesus, o Senhor Jesus, está ensinando aqui. Eu vou chegar na parte dos 70 vezes 7, mas ele está nos mostrando que o perdão ele é bastante elástico. Por que ele coloca esse número tão grande? Porque ele sabe que a nossa possibilidade de errar não é de 7 vezes, não é mesmo de 490 vezes, que seria 70 vezes 7, mas a nossa capacidade de pecar é de 300 vezes por dia. Por dia. Somos irmãos, mas eu sou casado com a Letícia.
Eu posso dizer várias vezes ao dia palavras que desagradem a Letícia e ela, para mim, o irmão, a sua esposa, um irmãozinho ou uma irmãzinha, né? Quando eu digo irmãos, mesmo irmãos de sangue, que irmão vive brigando. E nós precisamos ter essa perspectiva do perdão na nossa vida. Porque se tem uma coisa que o mundo não conhece é perdão. O mundo não conhece. O que o mundo conhece é uma coisa chamada vingança. Não, pisou no meu calo, vai ver, vai me conhecer. Vou rodar a minha baiana agora. Quantos já ouviram essa frase? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Tem disso por aí? Tem. Mas isso é coisa, como dizia o pessoal da rádio, isso é coisa de arrebatado? Não. Nós, que nos dizemos cristãos, nós servimos ao Senhor, que é um Deus perdoador. Há um Deus que diz: minha é a vingança. Não há possibilidade de o crente defender vingança privada. Não há possibilidade de um crente agredir. Não há possibilidade de um crente romper relações. E nesse sentido, é interessante nós observarmos que sim, meus irmãos, dentro da igreja, muitas vezes nós vamos encontrar gente crente, batizada, que canta no coral, que dá aula na escola bíblica dominical, que tem cargo na igreja, que infelizmente é usada por Satanás. É usada por Satanás com uma língua afiada, com o dom de língua comprida. Tem gente que é usada na igreja com o dom de língua comprida, que não é dom de Deus, isso aí é dom do inimigo. Porque Tiago vai nos alertar o que sobre a língua? Tem que segurar. Quem sabe domar a língua, doma todo o seu corpo. Isso é uma coisa. Tem gente que tem tudo isso dentro da igreja, que tem antiguidade na igreja, que tem cargo, mas que é boca de Satanás, que fere os outros, que cria picuinha, que levanta na assembleia só para criar, só para causar. Tem disso, graças a Deus eu posso dizer isso tranquilamente. Aqui não, mas por aí tem muito, muito, muito. E aí você se sente agredido, atacado, machucado, ferido por essa pessoa. E é verdade, porque essa pessoa está dando lugar a Satanás. E o que é que você vai fazer? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Tem que seguir o script aqui que o Senhor Jesus nos disse. Perdoa. Mas uma coisa que talvez o irmão não tenha observado. Quando você vai, a primeira ordem é para você ir sozinho. Vai entre você e a pessoa e converse. Aí eu estou fazendo igual a Pedro. Pedro está colocando aquilo ali na vida real. Quantas vezes a pessoa pode pecar? Vamos fazer que nem Pedro? A pessoa, além de pecar mais de uma vez, ela pode piorar o pecado dela, por assim dizer, de outras maneiras. Valdeir cometeu alguma coisa que eu não gostei. Eu vou a ele. Irmão Valdeir, precisamos conversar. Ele já dá um passo atrás, me olha assim de cima a baixo. O que é? Já fechou a porta. Já mostrou as armas. Já mostrou que está a fim de confronto. Eu vou a ele com toda calma, com toda tranquilidade. Irmão Valdeir, olha, aquilo que aconteceu entre nós foi assim, assim, assim. E ele pode me responder mal? Pode. Pode simplesmente virar as costas e dizer: não quer saber disso aí não, isso é bobagem tua. Talvez ele diga: olha só, é isso mesmo e acabou, e se você não gostou, problema teu. Pode ser que ele me dê uma resposta assim? Pode ser.
E aí qual é o meu procedimento? Aí o procedimento que o Senhor Jesus diz, leva outras duas pessoas. Por quê? Porque a partir do momento que ele me responde mal dessa maneira, eu que já não estou bem, já fui agredido, estou sendo novamente agredido. O que acontece nessa hora? Você se acalma ou fica mais nervoso? Você fica mais nervoso, você fica com raiva, você começa a querer. Olha o que o Senhor Jesus está fazendo, Ele está desarmando essa bomba, está dizendo: se afasta, busca outras pessoas, porque pensa no caminho disso, tem todo um caminho, isso aqui é um processo. Quando você sai para buscar outras pessoas, você vai pensar em 2 ou 3 pessoas e você vai se reunir com essas pessoas. Eu quero crer que o Senhor Jesus não está querendo dizer assim: você vai buscar os irmãos mais altos e fortes da igreja para dar uma burdoada no cara. Não, pelo contrário. Você vai buscar aquelas pessoas que você sabe que são pessoas cristãs, gente de oração, gente boa. E o que vai acontecer em primeiro lugar? Essas pessoas vão conversar com você. Irmão, se acalma. Calma, nós vamos resolver isso. Você não está sozinho. Olha, vamos orar. O que vai acontecer? Você começa a desarmar. Você começa a se tranquilizar. Já não estou mais sozinho. Eu quero resolver. E agora tem outras pessoas aqui me incentivando a fazer o certo. E vamos nós, 3 ou 4, e batemos na porta lá do irmão. O irmão, talvez pressionado pelo grupo maior, tudo bem, recebo, entra, senta e tal. E talvez ele se sinta constrangido pelo número, né? Porque agora são 3 ou 4 contra ele. Ele diga assim, talvez ele minta: olha, houve um mal entendido, não foi nada disso do jeito que ele está falando, não. Ele está contando a versão dele, mas a minha versão não é essa aí não. Mas vocês oraram, vocês colocaram diante de Deus. Talvez ele venha com palavras agressivas. Ah, é assim? É na covardia? Então você não é homem suficiente para vir falar comigo? Ou melhor, veio, levou outra e agora? Ah, não aceito isso não. A partir dali, retiram-se e levam ao grupo maior, que é a igreja. A igreja não representa outra coisa senão o próprio Senhor, o Senhor Jesus. E se ele ainda assim não se submete à igreja, não pede perdão, não busca reconciliação diante da igreja, que representa quem? O Senhor Jesus. Então, a partir dali, fica muito claro que ele não faz parte do grupo. Percebe? Então, o Senhor Jesus nos dá todo esse processo, essas voltas que precisam ser dadas. É difícil para nós, é muito difícil. É muito difícil. Mas o que isto representa? Porque tudo que o Senhor Jesus ensinou representa algo acerca de Deus e do reino de Deus. E se há uma coisa que o Senhor nos ensina, é que Deus é amor. E lá em 1 Coríntios, capítulo 13, nós vamos ver que o amor tem algumas características. O amor é benigno, não se ufana, não deseja mal, mas o amor, ele também é longânimo. O amor, o ágape, o amor de Deus, ele é longânimo, ele é paciente. E nesse processo que a gente vai precisar passar para chegar ao ponto, nós estamos permitindo que a longanimidade de Deus se manifeste na vida daquele que cometeu esse pecado. Seu irmão já tinha parado para pensar nisso?
há um exercício de longanimidade, há um exercício de amor. O sujeito, no fim disso tudo, ele pode até ser excluído da igreja, mas ele não poderá verdadeiramente dizer: não fui amado por essa igreja, ninguém me procurou, ninguém ouviu o meu lado da história. Pelo contrário, teve todas as oportunidades para que aquilo acontecesse. Portanto, o perdão, ele é um mandamento do Senhor, e ele aponta para o amor de Deus, que é o amor que Ele nos dispensa, o ágape, que é um amor paciente e benigno. Nós precisamos ser pacientes e benignos, todo o tempo, até quando é difícil, até quando é difícil. Temos um hino do cantor cristão, que diz que temos de olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Quem escreveu esse hino conhece o poder do perdão, reconhece que é tão pecador quanto aquele que peca contra nós. Mas agora vamos então falar sobre a questão da pergunta de Pedro, né? O que é que eu faço? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Mais uma vez, para começo de conversa, mais uma vez o Senhor Jesus está nos dando uma aula sobre longanimidade. Esteja preparado para perdoar, hoje, amanhã, depois de amanhã e por longos dias, por vezes incontáveis. Esteja preparado para exercitar o amor e a compaixão. Mas lembra que eu falei aqui, logo no começo, que o oposto, a antítese do perdão é a vingança? E se eu te disser que o Senhor Jesus, ao falar de 70 vezes 7, ele está exatamente contraditando algo que já está na Bíblia sobre a vingança? Vânia, bota na tela, por favor, aí. Gênesis, olha para onde a gente vai. Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Crianças, vocês 3 aí. Adão e Eva tiveram 2 filhos, não tiveram? Como era o nome deles? Caim e Abel. O que aconteceu com os 2? O que aconteceu com eles 2? Um matou o outro. Quem matou quem? Caim matou Abel. As crianças estão afiadíssimas. Pois é, Caim matou Abel com uma pedrada e recebeu de Deus não vingança, mas justiça. Caim era lavrador da terra, e Deus falou para ele: ó, a partir de agora a terra não vai te dar mais fruto. Você pode trabalhar o seu melhor, que você não vai colher com fartura, você não vai colher bem, vai ser difícil a tua vida. Gênesis 4:12, Deus está falando dele: quando lavrares a terra não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Olha o que Caim está dizendo: eu não mereço perdão. Eu não mereço perdão. Sou imperdoável. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Por quê? O que ele está dizendo? Eu mereço que o sangue do meu irmão seja vingado pela minha morte. Qualquer pessoa vai me matar. Eu não mereço perdão, eu mereço ser morto pelo que eu fiz. Olha o que Deus vai falar para ele. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. Olha o castigo 7 vezes. Matar Caim, 7 vezes será
castigado. O Senhor disse: eu estou repreendendo as pessoas para que não te matem. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse qualquer que o achasse. Caim vai viver a vida dele, marcado, internamente marcado, por ter matado seu irmão, marcado no seu trabalho, porque agora o seu trabalho já não frutificava mais como antes, marcado externamente de uma maneira que não sabemos, mas que Deus deixou bem claro, que Caim, com aquela marca, evitaria de ser morto por qualquer pessoa, e quem matasse Caim seria castigado 7 vezes. Muito bem. Depois disso, a Bíblia vai nos contar sobre as gerações de Caim. E lá nas gerações de Caim, a gente vai encontrar um descendente dele chamado Lameque, que está no versículo. Vou passar para o 19, Vânia. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Curioso que eu já conheci na vida uma Ada e uma Zilá. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Aqui é a geração do tal Lameque, mas olha o que a Bíblia vai dizer sobre ele. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Encostou em mim, é morte certa. O homem devia andar com peixeira. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. O que esse texto nos revela e como ele se conecta com Jesus nos ensinando sobre perdoar 70 vezes 7? O texto mostra, o texto de Gênesis, de forma poética e encurtando as gerações de Caim. Isso aqui são gerações após Caim, séculos depois dos fatos lá da morte de seu irmão. O fato é que Caim acabou nascendo lá na frente um descendente dele chamado Lameque. E Lameque era um homem violento, mas ele sabia de onde ele vinha. Ele sabia que o seu antepassado Caim havia sido o primeiro homicida. Ele conhecia a história tanto que ele cita o nome de Caim. Mas vimos também que Caim era pai de quem? De Tubal-Caim. Tubal-Caim era mestre de toda a obra de cobre e de ferro. Alguns estudiosos acham que esse texto poderia conter uma imprecisão, porque a Bíblia se passa antes da idade do ferro, ainda na idade do bronze, o Antigo Testamento. Mas o fato é que ninguém de fato comprova que o ferro não havia sido usado. Não se encontrou ainda a prova arqueológica de que o ferro houvesse sido usado tão cedo assim. Mas a Bíblia assim o diz, e é com a Bíblia que vamos. Então o que acontece? Tubal-Caim, filho do Lameque, desenvolveu armas, desenvolveu materiais de precisão, ferramentas e também armas, a partir do bronze e a partir do ferro.
E isso deu a eles um certo poder bélico. Antes ainda, temos aqui, vamos ver lá poucos versículos antes, onde eu pulei, que Caim teve um outro filho e que ele queria construir um nome para si, então ele construiu uma cidade e deu o nome do seu filho. Ou seja, estamos falando aqui não de um homem, Lameque, mas estamos falando de uma civilização, de gente organizada numa tribo que tinha uma cidade, pelo menos uma cidade. E essa cidade, não é difícil da gente entender que ela deveria ser uma cidade fortificada e guarnecida. E mais, estamos em Gênesis capítulo 4. No capítulo 6, daqui a 2 capítulos, nós vamos encontrar a Arca de Noé. E nós vamos encontrar na Arca de Noé o Senhor dizendo: desisti do homem, me arrependo de haver feito o homem. E por que isso aconteceu? Deus dá a resposta, porque Ele disse que a terra toda se encheu de violência. Lameque representa essa violência. Lameque banaliza o sangue, banaliza a morte, aquilo que seu antepassado fez por um momento de ódio profundo contra Deus, que não recebeu a sua adoração, a sua oferta. Aquilo que ele fez contra seu irmão, como uma vingança pessoal, por pura inveja, vai ser multiplicado muitas vezes aqui no seu descendente Lameque. Porque enquanto Caim matou pontualmente, num momento de fúria, nós vamos encontrar um Lameque que está matando de graça, por matar. Matei um homem porque me encostou, foi isso? Matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Foi isso que aconteceu. A terra começa a se encher de violência. Lameque está no meio de um povo que tem armas de ferro, de bronze, tem as armas, tem os meios para praticar a violência e pratica a violência. Então, quando ele diz aqui, porque 7 vezes será Caim vingado, quem foi que falou que vingaria Caim se Caim morresse pela mão de alguém? Foi Deus. Então ele disse: Caim seria vingado 7 vezes. A vingança é uma coisa boa. Se alguém matasse Caim, 7 vezes ele seria julgado. O que ele está dizendo? Ele está botando um alvo no próprio peito, está dizendo: ó, eu sou o cara. Se meu antepassado valia 7 vezes a vingança, eu estou muito maior do que ele. Eu valho 70 vezes 7. O que ele quer dizer? Estou em segurança, encastelado no meio do meu povo, de um povo que tem os meios, de um povo que pode me defender. A minha mão ou a dos meus parentes vai me vingar, e não vai ser pouco não, não vai ser só 7 vezes não, vai ser 70 vezes 7. Claro que o Senhor Jesus sabia, estando num contexto judaico, que Pedro e que todos os demais discípulos e talvez multidão que ali estivessem, conhecia esse texto. Todo mundo sabia a história de Lameque. Então o Senhor Jesus traz e faz um paralelo. Se Lameque achava uma boa coisa ter poder para se vingar 70 vezes 7, o Senhor Jesus vai mostrar que o reino de Deus é outra coisa. Que o reino dos homens, embora se ufane de ter poder, de ter autoridade, de poder vingar as covardias e as maldades que fossem feitas contra si,
embora estivesse usando gratuitamente violência. O Senhor Jesus está apontando para o reino de Deus, o reino do amor, o reino do perdão, o reino da longanimidade. Ele está dizendo, já que é para perdoar, Pedro, perdoa 7 não, perdoa 70 vezes 7. Quantos estão entendendo? Lameque representa o homem natural, o homem sem afeição, o homem que não vê o seu semelhante como seu semelhante, como alguém digno, como alguém justo, como alguém a ser amado. Lameque vê o seu semelhante como alguém a ser pisado, vencido e dominado. Mas isso era só no tempo de Lameque. Hoje não tem mais isso não, né, irmãos? Claro que tem. Temos visto, infelizmente, muito disso por aí. Essa semana saíram os tais arquivos lá dos Estados Unidos, que está todo mundo de orelha em pé, com os cabelos arrepiados, pela maldade que se anda praticando, maldade do nível de Lameque. Mas há um povo sobre a face da terra, há um povo que é diferente, há um povo que tem temor de Deus, há um povo que anda com o Senhor, há um povo que conhece o amor chamado ágape, o amor perfeito de Deus. Há um povo que, ainda que sofra, está comandado a perdoar. Está não só ensinado, mas mandado que perdoe, que ame, porque assim como o Senhor nos amou e nos perdoou, nós também devemos demonstrar amor. E quando nós aplicamos o perdão, nós estamos mostrando que somos filhos de Deus, e nós estamos mostrando graça ao mundo, graça que o mundo não reconhece. O mundo acha que a graça é fraqueza, o mundo acha que perdão é tolice, o mundo acha que é coisa de gente que não tem firmeza, que não tem coragem, que não tem garra, que não tem determinação para vencer, passar por cima dos seus inimigos. É isso que o mundo acha. Mas sabe o que vai acontecer com o mundo? O mundo vai passar. Passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor e aquele que faz a vontade do Senhor permanecerão para sempre. Eu quero, de coração, estar na ressurreição. Eu quero, de coração, ser como Jesus, ainda que doa e vai doer. Mas para isso a gente tem que aprender a ser como Jesus e a cumprir o que Ele determina, a tirar o espírito de Lameque, o espírito de vingança das nossas vidas e colocar de verdade o amor de Jesus em prática, sendo que o perdão é uma forma muito clara de colocar isso em prática neste mundo vil, nesses dias. Assim faremos diferença em meio a essa geração corrupta e perversa. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa palavra. Nos alimenta, perdoa nossos pecados, ensina-nos o caminho da obediência em todas as coisas e também no perdão. Em nome do Senhor Jesus nós assim oramos. Amém. E a tecladista já está aqui, rapaz. Vamos pular o último, a gente fica só com o firme nas promessas. Aliás, na rocha, né? Firme na rocha. Vânia, eu vou cortar o pós-lúdio, tá? A gente vai partir direto aqui para o firme na rocha. E essa vai ser então a última música.
Quem quer estar firme na rocha,